Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a aliança que Deus tem com seu povo. A aliança dele é inquebrável. O objetivo da mensagem é compreender que Deus assegura o seu compromisso de manter um relacionamento com seu povo. Do mesmo modo, precisamos ser fiéis à sua aliança eterna. Amém? Em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, palavra de Deus, capítulo 16, do versículo 60 ao 62, diz assim: apesar de tudo o que aconteceu, eis que eu me lembrarei da minha aliança, a mesma que fiz contigo nos dias da tua origem, da tua primeira infância, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Renovarei a aliança que firmei contigo, e então compreenderás que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. Vamos lá, primeiro conceito da aliança. Passa tanto pelo Antigo como pelo Novo Testamento. É um conceito bíblico que aponta para Deus e seu projeto de criar e redimir um povo para si. Segundo conceito, a aliança tem que estar firmada em Deus. Uma aliança é um pacto de sangue que compromete as duas partes, a fidelidade sobre a pena de vida ou morte. É exatamente isso que Cristo fez por nós ao se entregar na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões. Amém? Terceiro conceito, a comunhão de Deus com seu povo é um pano de fundo por trás de todas as alianças feitas na Bíblia. Vamos lá. Adão, a aliança que Deus fez com Adão é a aliança da criação, relacionamento original entre Deus e a humanidade, como está escrito em Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Ao criar-nos a sua imagem e semelhança, ele deixou claro a responsabilidade humana na sua relação com Deus e com a sua criação. Adão quebrou essa aliança quando ele desobedeceu a Deus. Mas Deus já havia providenciado uma redenção que se daria por Jesus Cristo, o descendente que feriria a cabeça da serpente. Amém? A aliança que Deus fez com Noé, a aliança da preservação. Deus conserva a humanidade e os animais através de Noé e sua família. A humanidade chegou a um nível de degradação tão grande que merecia ser toda ela, que merecia ser toda ela destruída. Mas Deus teve misericórdia e impediu Noé de se afundar neste nível de depravação, o salvando na arca, tanto ele quanto os animais e sua família. Na sequência, Deus prometeu que não mais destruiria a terra por meio do dilúvio. Agora a terra, como está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, será destruída pelo fogo. Deus está irado com a humanidade, porque como nos dias de Noé, assim acontecerá o arrebatamento, quando Jesus vai vir buscar o seu povo, uma igreja lavada e remida no seu precioso sangue, e que possamos estar preparados para nos encontrarmos com nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E na segunda carta de Pedro, capítulo 3, lá fala sobre a vinda do nosso Senhor, sobre como o mundo vai ser destruído, que é pelo fogo. O apóstolo Pedro, ele relata muito sobre isso na sua carta, na sua segunda carta, capítulo 3. A aliança que Deus teve com Abraão, a aliança da promessa. Deus fez diversas promessas a Abraão. Terra, ele prometeu a terra e um filho e seus descendentes.
Da descendência de Abraão viria Jesus, o Cristo, prometido, Salvador de todas as nações. A aliança que Deus fez com Moisés, a aliança da lei. Deus falava com Moisés como alguém conversa com um amigo. Através de Moisés, o Senhor trouxe suas leis ao povo, exteriorizando qual era a sua vontade, como está escrito em Deuteronômio capítulo 11, versículo 12. A aliança que Deus tem com Israel, aliança condicionada. Ainda através de Moisés, Deus propõe a Israel a bênção e a maldição. Se o povo obedecesse, seria espalhado, se o povo desobedecesse a Deus, seria espalhado por toda a terra. Contudo, Deus, mesmo assim, promete que irá reunir novamente o seu povo, o povo de Israel, trazendo de volta a terra prometida, para permanecer sempre na sua presença. Aleluia, glória a Deus. A aliança que Deus teve com Davi, aliança do reino. Da aliança davídica, Deus promete que da sua linhagem viria um reino permanente, como está escrito em 2 Samuel, livro do profeta do 2 Samuel, né? Capítulo 7, do versículo 8 ao 16. Por meio de descendente de Davi, Jesus Cristo, o Senhor, estabeleceria seu reino eternamente no meio do seu povo. Sabemos que este cumprimento se dá em Cristo Jesus, o Rei dos Reis, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 32 ao 33. E em Isaías, capítulo 55, versículo 3. Jesus Cristo e a nova aliança. Essa aliança fala de redenção, amor, unidade e eternidade. Como está escrito no livro do profeta Jeremias, do capítulo 31, do versículo 31 ao 34. O alvo de Deus ao longo da história é estabelecer unidade e comunhão com o seu povo. Essa união só poderá ser estabelecida por intermédio de Jesus Cristo, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28, que é um com o Pai. Jesus Cristo é um com o Pai e quer que sua igreja também esteja unida nele, em santidade pelo Espírito Santo. Este pacto, originado em Israel, se estende a todos os povos da terra, para serem, pela fé, pessoas unidas no mesmo amor, conhecimento e obediência a Deus. Amém? A conclusão que chegamos referente à aliança que Deus tem com o seu povo. Deus estabeleceu uma aliança eterna com o seu povo. Ao longo da Bíblia, vemos que ele concedeu graça e vida e redenção. Agora sabemos que isso se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. E hoje, por meio da fé nele, através do Espírito Santo que habita em nós que um dia nos entregamos a Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Deus habita em nós. Deus não habita num templo sujo. Então, nossa vida tem que estar reta diante dele. Amém? Através do Espírito Santo que habita em nós, podemos ter comunhão com Deus e viver consoante a sua vontade e propósito. Mas, e se falharmos? Mesmo quando falharmos, Deus não falha. Ele é sempre fiel. É eternamente leal. A sua aliança é segura. Ele assegura o seu compromisso de manter um relacionamento com seu povo. Ele espera que continuemos comprometidos com ele. Firme a sua aliança com Deus. Somente permanecendo em Cristo conseguiremos ficar firmes e fiéis. Aleluia, glória a Deus. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. A aliança que Deus tem com o seu povo.
ela é inquebrável. Se nos afastamos de Deus, Ele nunca se afastará de nós, mas nós nos afastamos dele quando pecamos. Foi o que aconteceu com Adão. Adão quebrou essa aliança quando desobedeceu, tanto ele quanto a Eva, os dois desobedeceram, né, a Deus. Deus disse para não comer do fruto proibido, eles foram lá desobedecer e comer. E hoje existe um culpando, né, o próximo. Ah, mas ele fez isso, ou ele fez aquilo, né? Foi o que aconteceu. Adão culpou a Eva culpou a serpente não teve que culpar ninguém. Mas o que acontece? Deus já tinha um plano de entregar seu filho Jesus para que eu e você fôssemos livres do inferno da morte, né? A aliança que Deus tem com o seu povo é eterna. Como está escrito no Evangelho de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Temos que crer no Senhor Jesus se quisermos passar a vida eterna no paraíso juntamente com Ele. Temos que crer nele. Né? As pessoas confundem muito, né? Acham que a igreja, o templo, é que vai salvar, mas o único que pode salvar é Jesus, porque, como o apóstolo Paulo mesmo diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita nesse templo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, no momento que nos, né, convertemos a Cristo Jesus, ele passa a habitar em nós. É lógico que ainda a nossa natureza pecaminosa ainda, né, age em nós, mas se o espírito está bem alimentado, já disse várias vezes em muitos vídeos aqui do canal, se o nosso espírito está bem alimentado, eu não vou dar brecha para a carne, né, falar mais alto, mas sim o espírito. Se eu estou alimentando o meu espírito com a palavra de Deus, eu não vou deixar a carne me dominar, eu não vou deixar que o inimigo, nessa brecha que eu dou para a carne, que o inimigo se apodere dela e venha dominar, não. Devemos estar baseados na palavra, além da palavra, de dia e de noite. Você que estiver me assistindo, larga essa vida de pecado, venha viver uma vida plena com Deus. As pessoas estão vivendo como nos dias de Noé, na depravação, né? Não querem saber de Deus e acham que vão para o céu. Engano delas. Se não se arrependerem dos seus pecados e não se converterem a Cristo, sinto muito em dizer, vão para o inferno. Porque no reino de Deus, na palavra de Deus diz que há dois caminhos, o largo e o estreito. O estreito é difícil, Jesus mesmo disse para os seus discípulos e serve para nós nos dias de hoje. E passaríamos por aflições, mas devêssemos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós vamos vencer também. E o caminho largo é o caminho da perdição, que muitos acham, né, que estão certos, que todos os caminhos levam a Deus, que é pura mentira do diabo, puro engano, que o único caminho que leva ao Pai de volta é o caminho do Senhor Jesus. Como diz Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Então se entregue para Cristo. Essa é a mensagem. A aliança que Deus tem com o seu povo. Teve aliança, né, com Israel, mas no momento que eles desobedeceram a Deus, né, outros povos, e ali sempre os profetas, né, por intermédio de Deus ali,
alertando eles que se eles desobedecessem, viriam outros povos de outros países e arrasar com a nação de Israel. Mas tem um remanescente. Devemos orar pela paz em Israel. Desse conflito que já dura, né? Há reféns ainda, né? Pelo grupo lá que sequestrou e fez barbaridades com o povo de Israel, mas eles não sabem com quem tá mexendo, né? Devemos orar por eles. E toda vez que eles se voltavam a Deus, Deus restituía aquela nação. Deus prosperava a nação de Israel. A nação de Israel, né? Então, que possamos obedecer a Deus e sua palavra, se quisermos nos dar bem na nossa vida, devemos obedecer a palavra de Deus. Amém? Essa é a mensagem. Deus tem uma promessa, né? Ele fez essa promessa há 2000 anos atrás, quando mandou seu filho Jesus para morrer pelos meus pecados, pelo seu pecado, pelos pecados da humanidade. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É somente se arrependendo, né? Confessando que Jesus é o único Salvador e Senhor, que somente Ele pode salvar. Somente Ele pode nos dar a vida eterna. Aí sim seremos salvos. Caso contrário, nenhuma outra religião não leva a lugar nenhum. A verdadeira religião está em Cristo Jesus. Ele é o único que pode salvar. Essas igrejas, há igrejas que só enganam, né? Igual a Católica Apostólica Romana, que coloca Maria lá no patamar, sendo que Maria foi agraciada, né, de ter o nosso Salvador, mas ela mesma precisou do Salvador para ser salva. Ela mesma precisou de Cristo. Nós devemos honrar a Cristo e não a ela. Nós devemos adorar a Ele, que é o único Deus digno de toda a honra, de toda a adoração. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra não volta vazia, que possamos, meu Deus, nos dedicar mais e mais a Ti, Pai. Como é bom estar na Tua presença, como é bom, meu Deus, falar de Ti, falar da Tua verdade que liberta, do único caminho que pode salvar, que é o Teu Filho Jesus Cristo amado, ó Deus. Se alguma pessoa enferma neste momento, que o Senhor vai de contra essa pessoa, meu Deus, libertando, meu Deus, de todo e qualquer vício. Oh Deus, tenha misericórdia dessa pessoa que está nas drogas, Pai, restaure sua vida, Pai, que teu Espírito Santo a convença, Pai, que ela está em pecado, que ela tem que voltar para Ti, assim como tantas pessoas que há males em suas vidas e que precisam, meu Deus, se regenerar, que precisa, meu Deus, largar essa vida de pecado que leva e venha viver uma vida plena contigo, meu Deus. Abençoe cada inscrito do canal, seus familiares, assim como minha família, Pai, também, meu Deus. Abençoe o teu povo Israel. Sabemos, Pai, que o Senhor tem um plano para eles, Pai. Que todo esse conflito, meu Deus, que há entre ele e um grupo lá, meu Deus, que acabe em nome de Jesus, Pai. Há pessoas inocentes ali, tanto de um lado quanto do outro, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Meu Deus querido, como o Senhor é fiel, como o Senhor tem nos sustentado, Pai, nesses dias tão difíceis e conturbados, Pai. Que possamos, Pai, nos dedicar mais e mais
a Ti, Pai, a Tua palavra, Pai, é que eu te peço neste momento. Guarde-nos, Pai, nos livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixe de curtir e dar o like, é muito importante. No momento que vocês dão um like, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube para que mais pessoas visualizem e venham fazer parte do corpo de Cristo. Não deixa também de compartilhá-lo nas suas redes sociais com amigos, parentes e conhecidos. As pessoas precisam saber somente que através de Jesus Cristo há salvação, a redenção, a vida eterna. Amém? Não deixa também de comentar. O comentário é muito importante. O que vocês acharam desse vídeo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.